Estamos aqui de volta com o nosso podcast Tá no Sangue, Tá na Obra, Conquistando em Família, com Nath e Mari. E hoje a gente tá com uma convidada especialista, maravilhosa, linda. É uma diva. Uma mulher maravilhosa, né? Segunda geração de uma empresa fundada por outra mulher. Eu acho que isso que é o que move, né? A gente fala, inspira muito, né? Vamos falar o nome dela, vocês já devem, né, ver Liana Bittencourt com a gente. Muito obrigada, atendeu prontamente o nosso pedido, né, Nath? Foi. Li, fala pra gente, conta um pouco da sua história, de você, quem é a Liana, quem é a Bittencourt. Eu acho que pode dar um overview para depois a gente começar um pouco na nossa pauta de sucessão aí. Tá bom, vamos sim. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Como somos segunda geração, né? A primeira geração já se acompanha há algum tempo. Acho que os fundadores da Casa do Construtor e minha mãe já tiveram muito contato, relacionamento, trabalharam em conjunto, então é um privilégio estar aqui hoje. Obrigado, Nath, pelo convite. Mari, te conhecer foi muito bacana e já acompanho a trajetória, né? Vou chamar assim, da família Casa do Construtor há bastante tempo. Bom, meu nome é Liana Bittencourt. Eu sou segunda geração de um grupo chamado Grupo Bittencourt. Nossa empresa é organizada, é estruturada para escalar os negócios, né? Tem uma forma de desenvolver as estratégias e a inteligência para escalar. Uma companhia que já faz 40 anos, mais de 3.000 projetos desenvolvidos mundo afora. E hoje a gente tem o privilégio de atender as grandes marcas do país, marcas que a gente tem o privilégio de ter a oportunidade de trabalhar em conjunto, que são líderes e referências no seu segmento, mas também marcas que a gente sabe que apoiou na construção, né? Da primeira operação, segunda, e hoje são centenas de operações espalhadas pelo país. Então, Bittencourt é esse grupo econômico, 40 anos, 3.000 clientes atendidos, e a gente apoia em longo período as empresas no seu processo de crescimento e estruturação. Pessoalmente, eu sou mãe, tenho 2 filhas, Duda e Naninha, que são os meus amores, casada com um português, e filha da fundadora, né? A minha mãe foi quem construiu o Grupo Bittencourt, o nome dela é Cláudia Bittencourt. Para mim, uma referência naquilo que fez nesse mercado, e ainda mais por ser mulher, né? A Cláudia, junto com alguns outros especialistas, escreveram a primeira cartilha dos 3 poderes para explicar o que era franchising para o governo. Foi alguém que sempre se desafiou a aprender para poder compartilhar com os nossos clientes, né? Afinal, o franchising não é tão... não tem um tempo muito parecido com o tempo da Bittencourt também no mercado, né? A gente se inspirava muito no mercado americano. Então, ela quem fundou, é muito interessante que às vezes as pessoas perguntam, você é Liana Bittencourt? Foi o seu pai que fundou? Porque lógico que foi o meu pai, né? Mas na verdade não, eu digo, não, lá é a Bittencourt, né? Então foi a minha mãe quem fundou a consultoria. E há 40 anos atrás, né? Porque hoje, você ser uma mulher nos negócios é uma coisa, né? Agora, 40 anos, imagino que sua mãe... Ela foi disruptiva, corajosa, inteligente para se provar pela inteligência, pela qualidade do serviço prestado. Então, assim, ela é um ícone mesmo. E agora, o ano passado, ela escreveu um livro, né? Ela lançou um livro próprio que comemora... Nós fizemos 40 anos em setembro do ano passado e foi muito, muito bonito ver o quanto o mercado a respeita, né? Nesse processo de construção mesmo, de uma mulher que empreendeu em negócios. Sem dúvida nenhuma, não tem como... Ninguém pode falar sem medo nenhum, né? Com seus receios, mas sempre à frente do tempo. Vai com medo mesmo, né? Literalmente, ela é uma referência. Se tem medo, você vai com medo mesmo. Eu imagino 40 anos atrás, né? Uma mulher sentada na mesa, provavelmente com só homens, né? Exatamente. E falando de negócios, né? E você lembra como funcionava em casa, quando você era pequena, tudo? Seu pai estava junto, ele foi junto, ele trabalhava em outro negócio. Boa. Como que foi esse início, né? Você era pequena ainda, tudo. Como que foi esse início? Daí, aproveitando o gancho, como que você
começou a trabalhar na Bittencourt? Você trabalhou fora, não foi? Conta pra gente como que foi esse início, esse começo, principalmente pela sua mãe, essa relação com o seu pai, e como você iniciou na Bittencourt. Muito bom. Quando eu falo que a minha mãe é muito corajosa, porque meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 3. Então, aquela foi a ocasião que ela também construiu o negócio. No momento que ela tinha perdido o marido e com 2 filhas, uma de 3 e uma de 5 anos. Atuava como executiva em uma companhia e entendeu que para cuidar dos filhos, executiva numa companhia era um pouco mais complexo. Então ela abriu a empresa. O primeiro nome da Bittencourt era Organiza Consultoria Empresarial, porque a minha mãe veio de Organização e Métodos, então esse era o nome do início da empresa. O Bittencourt sempre foi a razão social, porque era o sobrenome do meu pai, então uma referência para ela. E aí ela foi construindo a partir disso. Então, quando eu falo de coragem, é sobre isso mesmo, sabe? A coragem para empreender no mercado, onde ela entendia que ela tinha competência, porque é isso que ela fazia como executiva nas empresas, estruturava os processos, organizava as companhias, entendeu que isso ela podia fazer como consultoria, abriu a consultoria, então, comigo com 5 anos e minha irmã com 3, já no contrato social. Eu posso mandar uma foto, se vocês quiserem, depois para ver isso. Você já estava... Por favor, que a gente quer colocar. Exato. Já era 5 anos emancipada, quase. Essa é algo muito relevante. A gente até faz um evento chamado Be Connected, que se tornou o maior evento da América Latina de franchise em rede de negócios. Depois é legal você falar sobre esse evento, convidar os nossos franchises. Se já tiver data. 7 e 8 de outubro desse ano, vai ser a 16ª edição. Mas há 2 anos, nós tivemos uma edição do Be Connected e, na ocasião, a Sandra Hope foi falar. E é muito bonito a história, né? Também da família. A gente acompanha também. E no final desse evento, eu falei, eu vou fazer uma homenagem para ela. Então, a gente, no meio de todo mundo, falou, a gente quer pedir licença, mas a gente tem que homenagear a Cláudia, porque esse tema tem tudo a ver com a nossa família. E aí a gente entregou flores e o contrato social em formato de quadro no palco para ela. Foi, assim, maravilhoso esse dia. E eu acho que isso é um pouco, né? A gente tem que comemorar todos os dias que a gente está aqui com a família e com os negócios. Mas respondendo sua pergunta, essa foi a participação do meu pai. Então, na prática, eu acho que minha mãe empreendeu naturalmente, sozinha e muito bravamente. A empresa tem 40 anos, eu estou com ela há 28. Eu estou com ela há 28 no LinkedIn. Dentro da Bittencourt. Mas eu acho que eu sempre estive com ela antes da Bittencourt, né? Sim. Então, a minha carreira, você falou que na sua família vão estudar no Bandeirantes, né? Eu me formei no Bandeirantes e naquela ocasião, toda pessoa que se formava no Bandeirantes, que era uma boa escola, ainda é, né? É uma boa escola de São Paulo, ia para as multinacionais. Fazia boas faculdades e ia para as multinacionais. Eu saí do Bandeirantes, fui para a PUC. Primeiro ano de PUC, trabalhei com moda. Qual que é a sua formação? Administração. Ah, legal. Só que eu tenho um viés de marketing, então fui trabalhar com moda e achava muito divertido só aquele trabalho. Era divertido. Organizar desfiles, grandes marcas. E eu falava, trabalho não deve ser isso. Glamour, marca. Aí eu falei, trabalho deve ser outra coisa. E dentre outras coisas... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas... Isso me parece muito divertido. Trabalho deve ser um pouco mais do que isso. E aí, no penúltimo ano da faculdade, eu busquei ir para uma auditoria. E fui contratada, terceiro ano da faculdade, fui contratada na PricewaterhouseCoopers. Mas você foi para a Price, auditoria, né? Pensando já em fazer uma carreira para depois ir para a empresa da sua família, da sua mãe, ou não? Eu tô indo porque eu quero fazer a minha carreira e eu não quero ir para a empresa. A empresa era muito pequena ainda, sabe, Nath? Não, naquela ocasião... Olha que interessante, enquanto eu trabalhava na empresa de moda e enquanto eu trabalhava na Price, o que eu mais gostava era chegar em casa e ajudar minha mãe a fazer as coisas que ela estava fazendo da empresa dela. Mas não era uma grande empresa que naquela ocasião eu pudesse olhar e dizer, uau, preciso cuidar desse legado. Não cabia todo mundo, né? Não era ainda isso. Entendo. Era mais o trabalho dela, tinha alguns colaboradores, escritório, mas não era algo que você olhava e falava...
Poxa, posso ser uma sucessão, ou também nem pensava em sucessão nesse momento. Mas o mais legal era sair da auditoria, sair de grandes bancos, não sei o quê, mas eu chegava e ela estava fazendo os manuais de franquia. Eu falava, posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar a organizar a convenção? Posso ajudar a organizar os manuais? Posso ajudar a fazer essa análise financeira? Mas quando eu saí de moda, eu fui trabalhar na Price, é porque eu achava que qualquer executivo precisaria aprender de finanças, balanço, fluxo. Não dava para ficar só na minha visão, não poderia ficar só no marketing. Aí no último ano da faculdade, eu falei, mãe, eu tô aqui na Price, uma baita de uma escola, uma empresa Big Four, mas o que eu quero é trabalhar com você. Ela dizia, não, te formei no Bandeirantes, você tem que ir para as multinacionais, né? Mas eu disse para ela que, puxa, o que me fazia brilhar os olhos era atuar na Bittencourt. De novo, a Bittencourt ainda era pequena, e eu fui para lá para trabalhar com ela. E era a melhor coisa da minha vida, estar com ela construindo a Bittencourt. E mas olhava, era trabalho ou não era trabalho? Não, aí era trabalho. Era super trabalho. Eu não sei, quando você entra na empresa familiar e você já quer construir, é diferente de você estar em qualquer trabalho, né? Você respira, transpira, almoça, janta, dorme o trabalho, né? Você não percebe o trabalho. Talvez seja isso. Mas essa abertura de portas, né? Mãe, eu quero trabalhar com você. Foi legal, ela liberou. Como que daí tinha essa interação? Poxa, eu posso atuar nisso? Não posso? Mãe, eu tô... Porque, não sei, será que eu tô ocupando o seu espaço? Não tô... Naquele momento eu nem tinha conhecimento suficiente para ocupar espaço nenhum, né? Eu tava aprendendo ainda. Mas eu acho que minha mãe é muito sábia, assim. Ela entendeu naquele momento que eu não queria ir para outras empresas, isso não me brilhava o olho, e eu queria empreender. Na verdade, acho que eu tenho um viés de empreender muito forte. Então, ficamos juntas, e o que eu fazia? Um pouco de tudo. O que precisava ser feito para aquela empresa crescer era aquilo que eu ia me concentrar. Diferente, Nath, de empresas onde já está estruturado, e aí você entra e começa o processo. Ainda era uma empresa pequena e a gente estava construindo juntas. Então, eu acho que tive o privilégio de empreender junto com ela. E não ela empreendeu com um sócio e depois eu cheguei. Acho que é um pouco diferente, mas também ela sempre permitiu uma visão muito multidisciplinar. E eu acho que consultoria tem um quê de multidisciplinar, né? Um dia você está num determinado projeto, depois em outro. Um dia você fala de um mercado, depois de outro. Então, eu acho que eu fiz tudo. Mas em algum momento, e eu acho que isso depois de uns 5 anos em conjunto, nós percebemos claramente, eu vou dizer que sempre ela, porque eu acho que ela, de uma maneira muito cuidadosa, foi levando, né? Então, ficou claro que meu perfil mais comercial puxava a empresa para crescimento, e o perfil dela mais estruturante organizava a empresa. E eu acho que isso, na minha visão, foi isso que fez com que a empresa crescesse. Porque enquanto eu puxava, ela organizava, eu puxava, ela organizava. Então, e eu vejo isso nos pais de vocês, né? Perfis distintos, complementares, fazem com que as companhias cresçam. Eu acho que é isso que nós tivemos, assim, entre eu e ela era um perfil que organizava, estruturava, cuidava dos processos, enquanto isso, eu era mais marketing, comercial, puxava a empresa para novos caminhos. Sabe o que eu acho legal, Liana, se me permite? Eu acho que isso só mostra muito a sabedoria da sua mãe, nem a conheço, mas já, né, tenho uma grande admiração. E o respeito, né, que eu acho que muitos dos nossos franqueados que ouvem aí em casa, eles pensam, nossa, como que é possível ter o meu filho, né, junto, mas um ambiente de respeito, que é o que a gente viu nos nossos pais, né? E então, assim, eles se respeitam muito e sabem que o potencial, né? Então, se sua mãe olhou e falou, minha filha vai fazer crescer, eu vou estruturar aqui atrás, né? Então, não tem competição, tem respeito. Colaboração. E um projeto único, né? De olhar para aquele norte para fazer dar certo, né? Então, eu acho que isso que dessa história me brilha muito os olhos, né? Sem dúvida. E aí, acho que entra... Os processos de sucessão são mais fáceis ou mais difíceis, né? Na minha forma de pensar, segundo meu marido, eu tenho blocos na minha cabeça. Assim, por acaso, hoje eu também trabalho com meu marido. Mas esse é um outro assunto. O fato é
que enquanto eu estava no trabalho, é interessante isso, eu me lembro até hoje, uma pessoa falou, nossa, mas por que você faz isso? Se eu fosse entrar na sala dela, eu batia a porta, pedia licença e perguntava se ela podia me atender. Não era assim, abrir a porta, mãe, qualquer coisa. Então ele fala que eu tenho blocos na minha cabeça que separam os momentos de exercício de determinadas funções. Eu acho que isso ajudou muito, porque eu nunca quis ser a filha da Cláudia. Eu sempre tive lá como executiva que queria ter reconhecimento pelo mérito da entrega, não por ser da família, né? Reconhecimento porque executou, porque entregou e não porque faz parte da família. Então, esse mindset também facilitou muito, sabe? Ela cedeu espaço muito... Foi muito genuíno para ela ceder o espaço, porque ela entendeu a colaboração. Em contrapartida, era genuíno da minha parte não exceder o espaço. E eu acho que isso... É o respeito, eu acho que isso ajudou né? muito. Uhum. Ô, Liana, você falou que sua mãe teve 2 filhos, Uhum. 2 filhas. 2 filhas. E a sua irmã nessa história? Minha irmã Em nessa que história. momento ela entra na Boa. Bittencourt? A minha irmã esteve na Bittencourt um curto espaço de tempo antes da minha entrada. Ela é mais velha? Ela é mais nova. Mais nova. Ela é mais nova. Mas em um determinado momento ela estagiou na Bittencourt. Só que aí ela tomou uma decisão de carreira executiva. E foi durante bastante tempo a área de inteligência do Ibope. Olha que legal. Construiu carreira, avançou na sua decisão. E foi muito interessante que, como eu disse, hoje o BeConnected é o maior evento da América Latina em rede de negócios e franchising. Mas ele começou pequeno e na ocasião começou se chamando Fórum Internacional de Franquias e Redes de Negócios. BeConnected ele se tornou na pandemia quando eu precisei digitalizá-lo. Mas ele começou como Fórum Internacional de Franquias e Redes de Negócios. E a gente começou o primeiro evento, a minha mãe, eu digo que ela pensa, eu executo. Ela tem as ideias, ela pesquisa internacionalmente, porque acho que no início de carreira dela, quem ia ensinar franchising para ela? Era ela mesma, né? Autodidata, buscar o conhecimento. Então ela entendeu que naquele momento não tinha evento com essa expertise para o franchise. Então ela idealizou o fórum e eu fui para execução. Passado alguns anos, em um desses eventos, a Carol estava assistindo. E ao final ela falou, puxa, minha família está construindo isso aqui tudo e eu não estou participando disso, né? E aí ela tomou a decisão de se desligar da carreira executiva para vir participar desse processo de construção. Então não foi uma decisão nem por obrigação, nem por necessidade, assim. Nem por um processo de sucessão. Foi por uma decisão dela de entender que aquele momento fazia mais sentido para a vida dela participar daquilo que a família estava construindo. E aí, quando ela veio e assumiu essa área de inteligência de mercado e dados, porque vinha com uma bagagem muito importante do BeConnect, do Ibope. Lá na empresa, como que daí ficou esse organograma? Aonde está a sua mãe, aonde está você e aonde está a Carol. A Carol. O Nath, para complicar um pouco a situação do organograma... E tem o seu marido também. Porque se não bastasse trabalharmos mãe e filhas, né, eu resolvi complicar, não intencionalmente, um pouquinho a situação. Então, sou casada há 10 anos e o João hoje ele é diretor. Ele é sócio-diretor. Sócio. Se tornou sócio, por mérito. Ele é sócio-diretor e atua principalmente na área comercial e internacional. Mas ele está conosco, eu acho que há 14 ou 15 anos. Então, você o conheceu dentro da empresa? Parênteses. Eu chamei meu sócio e disse para ele que eu precisava... 2 passos para trás. Fui numa reunião onde vivi uma situação onde o Senhor disse: se esta menina continuar sentada à mesa, eu me levanto. Só cito isso, não preciso dizer mais nada. Era apenas eu e mais uma pessoa da Bittencourt, e esse senhor mais velho disse: gente, que essa mulher... Isso até me arrepia. Se essa mulher não se levanta, se essa menina não se levantar da mesa, não tem reunião. Bom, eu falei um monte, fui embora, mas tremendo. Quando eu voltei,
pro escritório, a gente tem um sócio, investidor, que sempre nos apoiou muito. Eu disse para ele, eu preciso de um diretor comercial. Porque neste mundo, ser mulher não é possível que você esteja em todos os ambientes ainda. Você põe em risco você mesma, e eu não quero isso para mim. Então, em alguns momentos, vai ser melhor uma mulher ir para fazer o negócio, em outros momentos vai ser melhor um homem ir para fazer os negócios. E eu disse para ele que eu precisava de um diretor. E brinquei, olha, eu preciso de um homem que fale muitas línguas, que tenha vivido franchising. Ele falou, eu acho que eu tenho uma indicação. E me trouxe o João para a empresa. E quando eu o conheci, tinha vivido franchising, falava várias línguas, estava no Brasil empreendendo. Estava solteiro. Solteiro. Um detalhezinho que não contava no currículo, mas estava lá. Na verdade, eu me apaixonei por ele quase 5 anos depois. E a gente trabalhou muito bem juntos. Tudo que ele conquistou na empresa, conquistou por mérito. Então, só 5 anos depois que a gente acabou se apaixonando. Mas durante esses primeiros 3 a 5 anos, nada aconteceu e ele entrou como um consultor sênior, atingiu a gerência, depois a diretoria, e hoje a gente tem um programa de estímulo aos nossos talentos relevantes, e que 2 deles já são sócios diretores, que no caso é o João e o Beto, ambos com mais de 15 anos de casa. E tem outros já em processo né? Quantos colaboradores tem a Bittencourt A gente hoje? aproxima de 100 colaboradores hoje no grupo econômico. Eu tô contando isso porque depois, trabalhando com a minha mãe, com a minha irmã e também com meu marido, a gente teve que aprender papéis muito claros, né? E talvez o meu jeito em caixinhas... Que foi quando eu perguntei do organograma. Facilitava. Então, durante o trabalho, a gente estava falando de trabalhos, saiu do trabalho, você está num outro momento. Durante algum tempo, eu acho que a gente precisou aprender a separar um pouco esses... Porque nem todo mundo vive em caixinhas, como eu digo que eu tenho essa facilidade. Se alguém ouve alguma coisa mais, sei lá, não fica feliz no trabalho, pode ser que não fique feliz em casa com a mesma pessoa. Sim. Às vezes em casa acontece, o meu marido é advogado, eu contratei ele para fazer algumas coisas da minha empresa. Às vezes a gente vai dormir, eu falei assim, viu, a sua advogada não me respondeu. E também acontece com meu pai, às vezes a gente almoçando vem, tudo, é difícil tirar os chapéus. Mas eu acho que é um exercício. É um exercício. Necessário. É um exercício necessário. Então, o organograma hoje, ele tem o conselho consultivo, que minha mãe é a presidente do conselho consultivo. Eu estou como CEO e ela está como COO. Porque tudo que é operações, naquilo que significa finanças, controladoria, relação com os investidores, pessoas, está com ela. O que está comigo? Comercial, internacional, projetos, entregas, inovação. Então vocês têm igual a gente, essa gestão. Cogestão. Essa cogestão. Eu acho que quando são... Eu vou dizer que eu não sou fundadora, é como se eu tivesse chegado um pouco... eu chamo de quase que cofundadora, mas um tempo depois. Eu acho a cogestão muito inteligente, porque você aproveita o melhor de cada um. Sim. E se tem sinergia indo para o mesmo caminho, eu acho que isso é brilhante. Porque ninguém é competente o suficiente para ser pleno em tudo. Sim. Né? Você tem boas habilidades e outras nem tanto. Então a cogestão nos ajuda muito. Isso permite, né, com que você dê o seu melhor e sabendo que o outro lado está muito bem cuidado, né? E o outro lado com confiança. Isso. Né? Quando você tem sócios que confiam, que viveram uma vida junto, como são os pais de vocês, né? Aqui na casa do construtor, eu acho que você, lógico, tem um reporte do outro, mas você tá com um nível de confiança bastante elevado naquilo. Com a minha mãe, imagina. Sim. Tudo e mais alguma coisa, ela é plena. É mãe. É mãe. Não tem a desconfiança. Embaixo, a gente tem as diretorias. Algumas diretorias respondem para mim, outras para ela. E aí, depois, os seus diretores têm os seus times, com alguns heads e estrutura. O marido responde para você? Ele responde para mim. Sim!
O João é diretor comercial e internacional e a parte comercial é comigo. Então, esse é um ponto importante. Quando eu tenho reunião, seja com ele, seja com a Carol, que é a minha irmã, seja com a minha mãe, eu me preparo para falar com eles. E eu aprendi uma coisa, Nath, que a gente contratou uma consultoria para nos ajudar a implantar a governança na empresa. Quando eu engravidei da primeira vez, minha mãe queria já que eu fosse CEO, mas eu estava grávida, eu pedi, pode esperar um pouquinho? Aí, com menos de 2 anos, menos de 1 ano, eu já estava grávida de novo, pode esperar só mais um pouquinho? Então, ela adiou um pouco a transição. Mas desde o início, ela já falava muito no tema da governança. Ela vem de organização em dados, né? Ela vem de organização em métodos, ela vem de estruturas de papéis, de organogramas claros. Então, eu acho que a gente contratou uma consultoria, mas quase que ela ajudava a consultoria a implantar o processo. Quase que a consultora falou, deixa eu aprender aqui, eu não vou cobrar da senhora não, dona Cláudia. Absolutamente maravilhosa. Mas é importante ter um olhar de fora. Sim. Porque a gente está ali literalmente envolvido no negócio. Não, com certeza. E esse olhar de fora, por que eu falei sobre a consultoria? Porque ela nos ajudou a melhorar papéis e responsabilidades. E olha que ela fez esse trabalho conosco há uns 2, 3 anos, quando a gente foi evoluir os estatutos, os protocolos familiares, mas a gente sentiu a necessidade que ela voltasse para fazer ainda mais um step de clareza, porque agora o João não era só diretor, ele também era sócio, também é sócio. Então a gente foi renovar essa atividade relacionada à governança. E ter um terceiro ajuda na construção mais clara dos papéis, que é inevitável ter confusões no meio do caminho. Ninguém é tão isento daquilo que sente, pensa, viveu, teve de experiências familiares e às vezes pode trazer para a empresa. O sentimento confunde um pouco a razão. Sem dúvida. Então, ter um terceiro para a gente foi muito bom. E olha que a gente está na segunda consultoria com a mesma empresa para uma evolução. E eu acredito que vai ter a terceira, a quarta, a quinta. Vocês vindo de métodos, organização, você trazendo que sua mãe teve muito essa clareza, em que momento vocês sentiram assim, bom, nós já estamos grandes o bastante que a gente precisa trazer uma governança, e além disso, em que momento a gente vai trazer um protocolo de família? Como que a gente vai organizar isso? Porque alguns dos nossos franqueados acham que não tem, talvez, tamanho. Não, nossa, eu sou muito pequeno. Ou eu sou muito grande, ou agora tá confuso. Acho que essa é a pergunta da Natália, mais para ajudar o franqueado. Sim. A falar, poxa, agora eu tô, né? Claro que cada um tem seu momento, né? Mas acho que a pergunta dela é mais para clarear sem dúvida, essa dúvida. Vamos lá. Eu acho que a minha mãe sempre quis ter a governança estabelecida. E para mim, ajudando os franqueados, se a gente tem família trabalhando em conjunto, para mim a governança deve começar neste momento. Não acho que tenha tamanho. Sim. Eu hoje vejo o benefício da governança e não acho que ele tenha a ver com tamanho de companhia. E acho que quanto maior, mais complexo é para implantar. E quanto mais se define papéis claros do início, mais fácil, acredito eu, deva ser para implantar uma governança. Então, eu vou fazer um paralelo. E que eu acho que a gente não tem que ter medo também de falar de morte, mas é como testamento. Quem disse que um vai antes do outro para você só pensar no testamento quando você estiver mais velho? Na prática, você não controla isso, né? Sim. Então, eu acho que são frentes que, no momento que você tem a família em conjunto, pode não ter uma governança super estruturada, que você contratou uma consultoria, mas você pode ter um bom organograma feito, com uma boa clareza de papéis. Uns combinados, né? Combinados, claros. Isso. E acho que se as empresas estruturassem suas governanças e a sua visão do que é melhor para a empresa, independente da sua estadia, permanência, eu acho que também facilitaria muito para as próprias famílias no momento de ausência.
Porque só se pensa isso quando vai para o conselho, quando... Eu acho que a gente tem que pensar isso o tempo inteiro, assim, né? Como é que eu faço que a empresa esteja organizada para qualquer momento? Para um momento de gravidez, para um momento de viagem, para um momento de férias. Para um momento de decisão de mudança de vida. Sim. Liana, falando um pouco, né, de deixar organizado, eu falo por mim, eu acho que a minha vida mudou muito depois que eu fui mãe, né? E a gente passa a deixar tudo mais organizado, né, para a gente poder trabalhar, para poder fazer as coisas. O que mudou na sua vida depois que suas filhas vieram? Quais as maiores lições que você tirou disso? Tem uma Liana antes e uma Liana depois? Como que é isso? Eu acho que a maternidade evolui a gente, né? Assim, tem uma Liana, acho que evoluída um pouquinho, assim, com as mesmas maluquices de antes, mas um pouco mais consciente do seu papel. Mas acho que filho faz a gente aprender sobre humanidade, faz a gente aprender sobre humildade, faz a gente aprender sobre ausência de controle. Quem disse que a gente controla tudo? Não controla nem para nascer, você falou não que controla. O combinado saiu aqui na hora. Não controla para nascer, não controla para onde vai depois. Então você aprende a respeitar os momentos. Eu acho que esse é um grande aprendizado da maternidade e acho que você se torna um pouco mais humana com as pessoas, sabe? Assim, acho que hoje a liderança já é mais, ou pelo menos nas empresas que olham como o ISG como algo importante, a liderança já é mais humanizada. E eu acho que uma mulher e mãe não tem como, assim. Você se torna uma pessoa que olha mais para as pessoas, com um pouco mais de atenção sobre o que é a história delas, né? Eu acho que isso é grande evolução, mas também quero deixar tudo mais organizado para elas. Eu acho que esse é um tema. Então eu entendo hoje melhor a minha mãe quando queria organizar tudo, mesmo tão antes. Ela nem ia sair da empresa, mas ela já queria deixar as coisas organizadas. Hoje ela está na empresa e eu digo para ela que eu espero que ela fique por muitos e muitos anos. Eu sou longe aquela filha que acha que tem que ter poder sobre o todo. Em hipótese nenhuma, eu quero dividir com ela sempre. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A gente quer que eles fiquem para sempre. Igual eu falo pro meu pai, eu falo, pai, por favor, né, venha. A Natália fala, preciso ver com o meu pai, né? Que a gente quer que eles fiquem uma vida inteira junto com a gente. É o ChatGPT nosso. É o nosso porto seguro. Exatamente. É a forma com a qual a gente eu não consigo ver a empresa sem ser meu pai aqui. Não tem isso, não tem. Acho que... E eu também não consigo ver sem o Altino aqui, que deixe claro, viu? Não é só o meu pai, não, porque eu venho fazendo, né, muita dupla com o Altino em várias coisas, e para mim tem sido muito importante, Cláudia, ver o lado do outro, né, porque eu sempre convivi muito com o meu pai, né, então eu sei como o meu pai pensa, o que ele fala. E aí agora eu tô aprendendo. Na verdade, eu tive um estágio, viu, Liana? Porque assim, a Altininha. Não aqui, deixa. Ó, a Altininha não. Você viu meu apelido, né? Altininha. Eu não sabia desse apelido. Então a Altininha, eu já fiz um estágio com a Altininha, né? Agora eu estou aprendendo com o Altino também, porque a Altininha ela é muito parecida com o pai dela, né? Então eu já sei muito das coisas, porque eu vejo, e falando na Natália, pensa assim, então ele também pensa, eles são muito parecidos, né? Legal. Você é muito parecida com a sua mãe, ou você acha que não? Eu acho que nós somos parecidas no pensamento de construção de empresa. É difícil a gente discordar, porque a gente pensa parecido, mas somos diferentes nas competências. Que profundo, né? Sim. E eu acho que conforme quanto mais o convívio, mais a gente vai pensando, tendo o mesmo raciocínio de ideias. E falando daí em mãe, em nova geração, vocês já estão com a terceira geração aí, estudando, fazendo as coisas, tudo. A Carol também tem filhos? Também tem uma menina. Nossa, o mundo é das meninas, né? Não é? Meu marido disse que é só ele no meio dessa mulherada. Nossa, coitado, igual o meu, coitado. Gente, ele fala o quê? Eu não vejo nada de mulheres não estarem no poder. Olha aqui o que acontece na minha vida. E a gente está construindo o nosso protocolo de família já, olhando, né, para o passado, para nossa geração, mas também cuidando da nossa futura geração, da terceira geração. Como que está sendo isso lá? As nossas filhas, a mais velha tem 9, né?
Eu tenho uma de 7 e uma de 9, e a minha irmã tem uma de 7. Nós ainda não estamos no estágio de pensar o protocolo na verdade, médio. Já temos regras sobre o ingresso da terceira geração, mas eu acho que o protocolo não está evoluído o suficiente para a terceira geração. Sim, para eles acho que, por isso que eu digo que eu acho que ainda é algo vivo, é um documento vivo, 100% vivo e de evolução constante. Mas as minhas filhas já vivem a empresa. Imagina. Você estava no Be Connected na abertura? Sim. Você viu o vídeo delas no palco? Você maravilhoso. Elas queriam fazer ao vivo. E ficaram brigando comigo porque elas tinham toda a condição de fazer ao vivo. E eu falei, não, imagina se elas entram no palco, se assustam com 2.000 pessoas. Eu vou fazer gravado. Ela disse, elas estavam lá, entraram no palco, mas ao final elas disseram, mamãe, nós podíamos ter feito ao vivo, a gente queria ter feito ao vivo. Então, como eu vivi a minha mãe me levando para o trabalho, e eu vendo as coisas que elas faziam, eu achava ela o máximo. O máximo, gente. Eu quero que as minhas filhas achem o mesmo. Na verdade, eu levo elas para o escritório, conto que as coisas o que está acontecendo. E a minha mais velha, como muitas vezes a gente desenvolve muito conceito, né? Uhum. E a gente foi contratado para desenvolver um conceito de uma grande rede de supermercados no país, uma rede internacional. E aí eu tive que fazer uma viagem que colidia com algumas datas das férias. A gente decidiu sempre fazer férias ao final do ano em família. Eu falei, puxa, João, vou ter que fazer esse benchmarking na Europa, não tem jeito. Será que não dá para acomodar? Fiz daquilo as férias das minhas filhas. Né? Ai, vamos acomodar umas férias na Europa. Não, mas o que eu quero dizer é, enquanto eu ia visitar os supermercados em diferentes países, ela estava comigo junto. Então, em vários momentos que eu tenho a experiência de visitar uma indústria de cosméticos, ver uma loja nova, ela já entende o que eu estou falando. E nessa viagem foi muito emblemático, porque quando a gente estava em um dos países, ela falava, mamãe, esse supermercado não tem storytelling, eles precisam melhorar o VM. Então ela já fala em VM, ela já entende. Ela já entende a mandala de construção e ela um pouco vive aquilo, né? Então eu acho isso incrível. Assim. Sabe o que eu acho, Liana? Às vezes a gente subestima os nossos filhos. O meu marido, ele é educador, né? E ele fala assim, Mariana, elas entendem tudo. A gente tem que explicar. E é isso que você está vivendo, né? Às vezes a gente fala assim, eu não vou falar sobre VM para uma criança. No nosso caso, eu não vou falar sobre betoneira. Mas, por exemplo, eu até mostrei hoje para a Nath o aniversário das minhas filhas. O tema vai ser Casa do Construtor. E elas querem que o Construlino vá na festa delas. Elas não querem nenhuma princesa da Disney. Da vida delas. E assim, elas estão achando o máximo, né? O Construlino. Então, na verdade, meu pai fala uma coisa que eu acho que é até bíblica, mas assim, a boca fala do que o coração tá cheio. E aí, como você e seu marido falam muito e falam, e elas percebem só, eu não vou ficar por fora, né? Elas vivem a empresa. E a sua de 7 está entrando nisso também. Porque ela é muito influenciada pela de 9. Então eu lembro um dia que fui na escola e a criança tem que desenhar como foi o ano dela. O Be Connected estava no meio do ano da minha filha. Tava o Be Connected, o cachorrinho, não sei o quê. Então, e se você me perguntar, isso é mal? Não, isso é ótimo. Não, que maravilhoso. Isso é vida, isso é o que a gente é. E assim, aqui a gente faz o nosso calendário, tudo, tentando envolver os meus enteados, porque a gente entende que no final eles são da família, eles fazem parte, né? E todo o nosso encontro de família, a gente coloca uma data que a gente tem a certeza que eles vão estar presentes. A gente começou o encontro de família, a gente já está indo esse ano para a 5ª edição, mas faz 2 edições que a gente montou um chapéu e a gente colocou bottoms e passa o sentimento do que a gente está entrando para aquele encontro ou para o que a gente quer viver o ano, tudo nesses bottoms. E a gente colocou os símbolos da casa do consultor de equipamentos. Então, climatizando famílias, climatizando o ambiente, elevando comunicações. Daí tem a plataforma elevatória, tudo, né? Os bottoms. E daí, no primeiro ano, todas as crianças, a gente colocou, olha, vocês são construindo o futuro, e colocou os bottoms. Agora, no segundo ano passado,
cada um foi lá, pegou o bottom, falou, e a gente tá terminando, o Luca falou assim, não, eu quero participar, eu quero pegar o meu bottom. E daí ele pegou esse Elevando Comunicações. E ele falou assim, eu acho que esse é o meu sentimento, porque eu quero estar presente me comunicando cada vez mais com vocês. Então, é lindo de viver, literalmente. Eu acho que, assim, a preparação do sucessor começa aí, né? Começa Na infância mesmo, né, Liana? Você vê, ele já vai... Qualquer coisa que ela for fazer, pode ser que ela nem queira ser do Bittencourt, pode ser que minhas filhas nem queiram trabalhar na casa do construtor, mas já começaram a olhar o ambiente, né? E não é nem só olhar o ambiente, mas ver o quanto isso constrói a sua vida. Sim. É ter orgulho do trabalho da mamãe e do papai. Você pode não querer, às vezes, trabalhar lá. E é o que eu falo muito para os meus franqueados, quando a gente está trabalhando na sucessão, é falar assim, casa consultor não é um negócio glamouroso, não é atraente. Trabalhar com obra, pedreira, equipamento, manutenção, não é atraente, não é atraente. Pode ser que as novas gerações, e já acontece, não queiram ser franqueados, viver essa barriga do balcão, mas que eles sejam muito acionistas conscientes, que tenham orgulho da história e queiram continuar nossos franqueados, estar presente, mas que saibam colocar um executivo lá para fazer a operação da barriga do balcão, mas que eles tenham orgulho da história deles. Você disse que vocês já estão construindo, né, o protocolo, que já tem a regra de ingresso. Você poderia dizer qual que é a regra que já está clara? Se precisa ter experiência em outro, né? Como que está isso desenhado nesse momento para ingresso de familiares? Quando a gente avançou na governança quando nós fomos investidos, né, por uma empresa. Hoje é a pessoa física que é investidor, mas naquele momento a gente sentiu que, como tinha alguém fora da família, precisava deixar as regras mais claras. Que era, na época, o seu marido? Não. A gente tem um investidor terceiro, não da família. Ele não era sócio ainda. Não era sócio, ele é sócio há 2 anos. Então, naquele momento, a gente falou, poxa, tem alguém fora da família, e eu acho que isso foi muito bom, porque nos Chegou visita, né? Chegou visita, vamos pôr a mesa bonita. Mas nos obrigou a pensar como é que a gente ia estruturar. E naquela ocasião, como tínhamos um terceiro, e foi alguém que nos ajudou muito, né? Nosso sócio investidor nos ajudou muito a evoluir a empresa. A primeira regra foi, por isso que eu digo que é evolutivo, não existe segunda geração... terceira, né? Terceira geração não entra. Porque tem alguém entrando de fora que também é sócio. Então a terceira geração não participa. Peraí, como que é? Aí depois a gente fala, mas como é que a gente decidiu isso? Tá na porta, né? Não, a terceira geração pode participar. Mas não é obrigatório. E é por condições relacionadas a competências adquiridas. Então, diferente da minha entrada, que a minha mãe permitiu, e eu acho que eu não tinha grandes competências naquele momento já desenvolvidas. Mas tinha vontade, que deixe claro. Tinha vontade, que isso faz muita diferença. Mas é outro momento. Por enquanto, o protocolo diz que não é obrigatório, então eu não tenho que passar por condição obrigatória, pode ser comprado por os sócios e acionistas, mas também não é mais proibido. Entendi. Então, é um documento evolutivo. E a gente está indo agora para essa evolução, né? Como é que a gente faz pensando na terceira geração? Porque a terceira geração estava muito distante no momento que a gente fez o primeiro protocolo. Sim. Então, por isso que eu digo que ele é algo... Vocês já estão em qual versão? Essa é vou dizer assim, quase a terceira. Legal. Porque a segunda não ficou tão adequada quanto a gente queria, então a gente está avançando já na terceira versão. É isso que eu acho legal dizer para o franqueado. Pode começar, né? Começa, escreve 5 regras. Sim. Depois você avança para 10. Ou vai falar, essa regra que a gente escreveu aqui, ela não funciona, né? Simplesmente fala só sobre vocês que estão presentes ali, né? Não precisa colocar a nova geração, que às vezes nem existe, mas fala sobre vocês. Coloca papéis e responsabilidades claras nesse protocolo. Eu acho que eu tive 2 aprendizados, assim, nesse processo de governança. Porque às vezes ele não é fácil, exige... Às vezes não, eu acho que não é fácil. Muitas vezes não é, né? Mas te exige muito um olhar sobre o outro.
E a gente foi também fazer visitas e benchmarkings para poder aprender com outras famílias que já estavam mais evoluídas no protocolo e na governança. E eu acho que esses benchmarkings foram muito relevantes. A gente ouviu muitas histórias de outras famílias, que hoje era assim, modelo referência, mas que o processo não foi. O processo foi dolorido, o processo teve saídas, o processo teve retomadas. Mas um grande amigo, e que tem uma empresa muito estruturada, me disse o seguinte, que a gente consegue evoluir na governança quando você entra para a reunião despido de quem você é. Porque você não está ali defendendo os seus interesses, né? Você está ali defendendo os interesses da empresa. Então, no momento que, vamos imaginar, hoje estou CEO. Se eu entrar para um protocolo para defender a posição de CEO na companhia, eu não estou desenvolvendo o protocolo. Eu tenho que pensar o seguinte, se eu tiver um CEO, quais são as regras de governança para esse CEO? E esse é um aprendizado, né? Você sair, literalmente você sair da posição que você exerce, ir para o outro lado da mesa para definir as regras, por exemplo, do momento que você está exercitando, que é estou CEO nesse momento. E daí você pode falar assim, poxa, considerando essas regras, que é algo que eu vejo que tem que ser assim, então como que eu, se eu não tenho tudo isso, como que eu, tendo nessa posição, posso melhorar para chegar a isso? Uhum. Porque às vezes não é sobre poder, não é sobre dinheiro, é sobre poder, né? Às vezes as pessoas, elas entram numa discussão familiar, não é nem discussão de dinheiro, às vezes é o poder, porque eu sou a CEO, né? E aí eu não quero deixar o cargo de CEO, né? Não é quanto que você ganha como CEO, é a vitrine de ser CEO, né? E isso eu acho que é muito legal você pensar. É a nomenclatura do cargo. É a nomenclatura do cargo, que você falou, eu quero deixar uma regra, independente para quem sentar aqui, a governança está estruturada, essa pessoa. Só que eu acho que para você chegar, é bonito a gente falar aqui, talvez, porque a gente viveu isso, né? Mas eu vou dizer, francamente, quando eu entrei no processo, eu não estava com essa clareza. Sim. Né? Então, ter o terceiro, que te ensina sobre governança, que te faz pensar, conversar com empresas que já fizeram, te faz literalmente amadurecer no processo. Mas você sabe que eu tive esse pensamento quando a gente estava escrevendo o protocolo, que a gente fez um protocolo, cada um da sua família, quando a gente é multifamiliar, cada um fez a sua família, depois a gente juntou, né? E quando eu estava escrevendo o protocolo da minha família, eu coloquei assim, eu não acho que a terceira geração tem que fazer tais cursos, ou tem que fazer os cursos que eu fiz. Porque o curso que eu fiz serviu para mim nesse momento, nessa trajetória, e vai mudar daqui para frente, porque é o que eu quero construir para mim. Então, não é porque eu fiz esses cursos que a terceira geração, ou até a segunda geração, que é mais nova, tem que fazer. Então, eu fiz esse trabalho comigo, falando assim, não, eu preciso escrever algo que é um organismo vivo, mas que seja viável uma outra pessoa ler, ou daqui 5 anos a gente ler e não ter algo travado. E que faça sentido. É isso. Imagina o quanto vai mudar. Liana, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Você falou desse terceiro. Eu também gosto muito de ser. Eu tenho algumas pessoas que me questionam. Eu acho que eu gosto muito de conversar. Qual que você acha que é o maior ensinamento que esse terceiro, né, que entrou no processo, deu para você, que ajudou? Você falou, puxa, isso virou minha chave. O que virou minha chave foi você entrar na discussão fora do seu papel. Isso é muito maduro. Isso é muito construtivo. Isso é a forma com que você de fato está lá pela empresa, menos por você. Isso muda tudo. Mas pelo todo, né? Do que não por... Isso muda tudo. É você não estar no seu papel discutindo. Porque sempre que as pessoas estão no seu papel disputando poder, vira guerra de braço. Como eu costumo dizer, é a receita da cagada. Literalmente. Então, quando você sai desse papel, e eu acho sim que tem que ter claro as alçadas, os poderes, as remunerações, os cargos, tudo isso precisa estar. Quanto mais clareza de papel, menos confusão na empresa. E eu falo, tudo gira na comunicação.
é como é comunicado, a clareza, como é comunicado o seu papel. E essa conversa tá boa, mas a gente já tem que ir para os finalmente. Posso fazer aquela nossa pergunta-chave? Claro. Ai, meu Deus. A gente adora saber que livro você recomenda e qual é a mensagem final que você deixa aqui para os nossos franqueados. Poxa, olha lá. Eu acho que eu muitas vezes pergunto qual é o livro que você recomenda. Eu não gosto de um livro, porque eu acho que eles mudam conforme o momento que você pode vive. recomendar vários. Eu vou te mandar uma foto da minha cabeceira. Este momento, o meu momento requer foco. Então, eu tô com essencialismo. Eu adoro esse livro. Então, eu tô com livros que reforçam aquilo que eu tô buscando pro ano. Porque eu acho que com tantas transformações tecnológicas, se você não tiver muita concentração no que você está fazendo, a possibilidade de dispersão é muito alta. Ao mesmo tempo, eu estou relendo o Outlive. Então, tem alguns livros na minha cabeceira, porque o meu momento é como é que eu tenho uma vida melhor, porque eu decidi chegar aos 50 melhor que os 30, e eu estou com 46, então as minhas filhas sabem dessa meta. Como é que a mamãe vai chegar aos 50 melhor que os 30? Só um parêntese, isso na NRF foi muito falado, que é lá o terceiro tempo da vida, como você traz a sua vida pro wellness. Então, eu estou nesse momento, mas também estou num momento de foco, cuidado essencial, evitar dispersões. Então, eu não sei se tem um livro. Os livros, eles são parceiros de jornadas conforme os momentos, assim. Então, acho que é um pouco disso. A minha cabeceira hoje, a minha filha me disse ontem à noite, ontem foi domingo, né? Ontem à noite, mamãe, você vai dar conta de ler isso aqui tudo? Eu vou te mandar a foto depois pra você. E é muito engraçado que a criança faz umas perguntas, né? A minha filha falou pra mim esses dias, desculpa te cortar, ela falou assim, mamãe, por que você fica lendo livro eletrônico? Você tem que ler papel, igual eu, olha. Eu falei, nossa, olha, tá vendo? Ela, com 8 anos, me ensinando que eu não devo ler livro, né, eletrônico, que eu tenho que fazer as minhas próprias anotações. Isso aí. Então, eu acho que depende do momento. E como a gente está falando de sucessão, e é uma rede, eu tenho muita admiração pela Casa do Construtor, porque eu acho que desde o início, e a nossa relação foi sempre mais com o Altino, era uma empresa que queria sempre documentar tudo, deixar os processos, criar os manuais. Eu lembro que ele mandava os colaboradores para fazer os cursos com a Bittencourt. Inclusive, você encontrou um aqui, né? Exato. Então é alguém que investiu muito em construir o legado e deixar isso documentado. É visível ao longo da companhia. E como esse exercício de vocês, né, o podcast tem a ver com concretizando em família, e para os franqueados principalmente, eu daria um conselho do começar, não deixar para depois, porque a gente não sabe quando é o depois. Né? Quando é o depois? Quem controla isso? Ninguém controla. Então, quanto mais a gente tiver uma empresa organizada para você estar, não estar, para você facilitar para outra geração, eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Independente do tempo, que seja um organograma bem feito ou que seja uma governança estruturada com protocolo familiar na road familiar, não importa. Aí, por isso que eu quero dizer que não importa o tamanho, importa quanto mais clareza de papéis, quanto mais descrições claras e diálogo, porque isso tudo tem que ser consenso. Não basta estar escrito só, né? Contrata um advogado e escreve lá. E essa nossa consultora, uma vez, num momento mais crítico de discussões, eu falei, mas então... X, né, para não citar o nome dela, mas então, como é que eu faço? Essa empresa vai ser sempre assim, uma empresa familiar? Então, eu vou ter que sempre ser uma CEO que pensa na família lá? Sim. Então, é um pouco dessa maturidade de entender que empresa familiar é empresa familiar. Não dá para você esquecer que ela é familiar. Então, tem que ter papéis sim, tem que dividir poder sim, mas tem que ter diálogo para que seja um consenso. E consenso não é algo que você determina prazo. Para pessoas como eu, práticas, diretas, com tempo para tudo, consenso não se alcança com 1 hora de reunião. Às vezes vai ser 1 mês de discussão, 1 ano de discussão. E eu acho que essa é a maturidade, você entender que você não controla nem o tempo das pessoas, mas que você tem que ir exercitando
e em muitos momentos chamar um terceiro para que te ajude ou a ter clareza ou a dar clareza para quem está discutindo o processo. Então, é um track que você não controla, porque não é por imposição, é por consenso, é pelo diálogo, pelas partes. Então não é fácil, mas é possível, e quando você vai alcançando esse lugar, eu acho que a empresa ganha muito, e as pessoas ganham muito, a família ganha muito. Que maravilhoso. Né? Eu acho que, assim, você me tocou muito, Liana, acho que vem muito do momento que eu vivo. Acho que a gente tem que organizar a nossa caixinha interna, né? Para poder ajudar, né? Com a nossa caixinha organizada, você cuida do que é o seu, né? É isso, muito obrigada, viu, pela sua... À disposição de vocês. Agora eu vou querer ir no BeConnect. Faça-me o favor, hein? Claro, com toda certeza. E nossos franqueados... A Nath foi o ano passado, né? Os nossos retrasado, no outro ano. Nossos franqueados também, né? Estão convidados. É um momento de muito... A gente sempre busca... O site é www.beconnected.com.br, mas a gente sempre busca trazer cases práticos. Né? Não é um evento que você vai lá ouvir a primeira linha da estratégia. A gente pede para que os palestrantes, são 2 dias de conteúdo, mas que sejam profundos, tragam cases, digam onde erraram, onde acertaram, compartilhem de fato, né? Então eu acho que ele é rico por isso. Fora o networking, o relacionamento. Não, maravilhoso. É muito bom, é muito bom. E ó, eu vou ajustar minha agenda. Vai estar difícil, mas eu vou estar presente. Eu vou estar presente. Não sei se eu consigo Tem online também ou não? Online. Olha aí, então não tem desculpa, cara. Nosso jeito ou de outro. Nosso franqueado que também está de férias, não tem como ter ido para São Paulo. Pode fazer inscrição online. Olha eu fazendo merchan seu aqui. Mas, Mari, eu quero falar sobre isso. Um segundo. Claro. Nem o online não substitui o presencial. A sua presença e relacionamento. Eu acho que ele é muito bom. Mas a gente tem que também dizer para os franqueados que faz parte parar 1 dia, 2 dias, a seu favor. Eu era daquelas que entrava no protocolo familiar dizendo, nossa, tem 1 hora de reunião. Hoje eu falo, tudo bem, a gente precisa de 5. Vamos de 5. Então, eu ando muito refletindo sobre você fazer bem feito, assim, tipo, aprender a estar presente por completo. Então, eu só falo isso porque às vezes fala, o online funciona. Super. Não dá mesmo? Faz. Mas se tiver oportunidade, se permita estar, né? Todo mundo voltou, né, Liana? Não tem mais esse negócio de online. Não tem, né? Você não tá com a mesma presença normalmente. Eu vou abrir um parênteses. A gente fez um curso ano passado que abriu muito a minha mente. Eu sempre fui performática. Sempre gostei dessa questão do performático, de tentar entender. Triatleta campeã. De olhar para fazer perfeito. Sim. E a gente fez um curso que discute muito as dinâmicas da humanidade, o sentir, o falar, o agir, e o quanto a gente busca o performático e deixa esses sentimentos de fora. Deixa tudo esse atropelando algumas processo pessoas, né? de fora. Isso mesmo. Porque às vezes a beleza ela não tá no performático. Então, eu acho que a gente encerra aqui falando disso. Muito obrigada, Liana. Obrigada a vocês, meninas, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, pessoal. Então, nós agradecemos mais esse podcast com Tá no Sangue, Tá na Obra, Concretizando em Família. Com Nath e Mari.